fato da sua inovação. Você é um cara muito inovador. Então, eu sou franqueado, eu não preciso me preocupar com a inovação, eu só preciso assumi-la. Você falou um ponto muito interessante, né? É muito importante pro franqueado, né? Para aquela pessoa que busca uma franquia, ela de fato entender e aceitar aquilo que a franqueadora tá falando, ou tá propondo, ou tá dizendo que funciona. Porque se a pessoa quiser fazer exclusivamente da cabeça dela, não precisa buscar uma franquia. Sim. Ela já sabe tudo, né? Então faça sozinho, né? Mas quando você entra numa franquia, você tem que, vamos dizer, obedecer uma ordem das coisas e saber que aquilo vai dar certo. Então eu vejo que isso daí é um sucesso na forma de comunicar, né? Porque nós não comunicamos a máquina, nós comunicamos o sabor do frito sem usar óleo. É isso que as pessoas compram. As pessoas compram saúde, as pessoas compram tempo e as pessoas compram beleza. São os 3 benefícios que eu entendo que são benefícios mais valorizados pela humanidade, né? Fala um pouquinho do Shark Tank, da sua experiência lá. Como que você vê toda a sua participação? Para mim foi uma experiência muito rica para poder não só ajudar empreendedores com boas ideias no aspecto de investir, mas também no aspecto de orientar. Porque muitos deles que a gente acabou não seguindo ali, nenhum dos Sharks, ou às vezes alguns do Shark, com certeza eles saíram com uma boa mentoria. Sim. Né? E mentoria é você encurtar espaços, caminhos, né? Exato. E é isso que a gente entende que o programa cumpriu e cumpre com essa fatia de responsabilidade que nós devemos ter junto à sociedade. E hoje o nosso podcast é com um grande empreendedor, investidor e o maior vendedor em Omnichannel no Brasil, João Apolinário. Cara, muito obrigado. Bem, obrigado. Prazer é uma honra estar com você aqui. Obrigado. E assim, agradecer também ao Ivan que fez a ponte, fantástico. Vamos embora, vamos falar sobre o Omnichannel, vamos falar sobre franquias. Isso vai ser muito bom para quem quer empreender. Legal, vamos fazer com que esse bate-papo possa realmente agregar aí aos empreendedores que estão aí, né, nos ouvindo. É isso aí. Então seja bem-vindo ao Guias Podcast, o seu podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Se você é empreendedor, gosta de franquias, empreendedorismo, vendas, aqui é o seu lugar. Se inscreve, deixa o like. Se você está no Spotify, me segue, deixa as estrelinhas ali e a gente vai aprofundar em assuntos bem interessantes aqui. João, vamos começar falando de uma coisa que me apaixona, que é franquia. E você tem 2 marcas fantásticas, quero saber um pouquinho mais delas. Primeiro da Polishop, que é, para mim, uma das principais marcas de vendas diretas do Brasil. A Polishop até é interessante, porque nós trabalhamos durante muitos anos no formato de lojas próprias, né? E até porque eu acho que nesse segmento não existe nenhuma rede, nenhuma franquia. E nós preparamos esse projeto, começamos a trabalhar o projeto lá em 2017, 2018, para ser lançado em 2020. Aí a gente acabou sendo pego pela essa pandemia, que acabamos colocando esse projeto aí em stand-by. Porém, agora, há um ano e pouco atrás, nós fizemos o nosso projeto piloto, onde nós fizemos 11 hoje, na verdade, 11 lojas, para que a gente pudesse validar o modelo de franquias para esse segmento, né, que é um segmento de produtos para casa, produto eletroportátil, eletrodomésticos, ou seja, que não existe, pelo menos que eu conheço, nenhuma rede especializada com esses produtos, com inovação, com produtos que realmente atendam o dia a dia do consumidor nesse segmento. E por vários motivos não existe, mas o nosso modelo permite, porque nós fazemos o papel da indústria. São produtos com marcas próprias, né? E produtos que são exclusivos da nossa rede, né? Ou seja, nossa rede própria. E agora essas franquias, então elas foram preparadas. Nós acabamos o ano de 2025 com isso validado, e agora 26 a gente começa a realmente escalar isso numa velocidade bem grande, porque nós temos um oceano aberto. E, basicamente, tudo aquilo que a gente fez, né, com lojas próprias, elas foram 100% em shopping center. E o nosso projeto... E tem muitas cidades, a maioria dos municípios não
tem em shopping center, né? Sim. Não que nós estaremos fazendo loja onde não existe shopping center, mas o foco realmente são lojas de rua, onde tem uma diferença muito grande de custo de ocupação, de facilidade de trabalho, inclusive por não ser 7 dias por semana, né? Você tem os dias que você fecha, tudo. Então, horários também diferentes do Mais shopping flexíveis, center, né? mais flexíveis e mais fácil de escala de colaboradores e tudo. Então, a gente via nós víamos que a gente tinha uma oportunidade muito grande de levar os nossos produtos, que não se encontram em outro tipo de loja, por eles serem exclusivos, não só os produtos, mas as marcas que nós trabalhamos. Então, a gente testou, validou e com isso nós nos preparamos para estar lançando isso agora realmente num ritmo acelerado, criando oportunidade para pessoas que queiram vir empreender comigo e com a Polishop, numa estrutura que dá todo o suporte para um franqueado, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem para quem busca uma franquia, é exatamente entender se aquela franquia ela dará de fato um suporte para aquela pessoa que não empreendeu, nunca empreendeu e que quer empreender, dará o suporte para que ela realmente tenha sucesso. E dar suporte, né, não significa trabalhar por ela, porque nada vai substituir o trabalho individual de cada franqueado. É aquela pessoa que abre uma franquia e acha que pode ficar sentado atrás de um balcão esperando o cliente aparecer, não é real e não é verdade. Não entre nessa promessa falsa. Precisa de muito trabalho, precisa de foco, precisa de fato ir buscar as oportunidades naquele segmento, mas você tem, por outro lado, toda uma estrutura desde treinamento, de posicionamento de produtos, ajeitar e acertar qual que seria o melhor ponto, o melhor local, dar informações, compartilhar aquilo que está dando certo, no nosso caso, nas nossas lojas próprias e também já nesses 10 franqueados. Então, acho que a gente tem aí um oceano azul e uma grande oportunidade tanto para a Polishop como para aquela pessoa que queira começar a empreender nesse segmento, ou mesmo que já seja um franqueado em outras marcas e ele vira um multifranqueado, seja trazendo uma marca nova para o portfólio dele de produtos e de franquias. Espero que você esteja gostando desse episódio e a gente está no Momento Patrocinador. Conheça Guias, que é um ambiente digital onde você encontra uma franquia de agência de marketing digital para poder empreender a partir de casa. Você encontra uma agência de marketing digital para mudar a história do seu negócio, e a gente tem mais de 100 unidades espalhadas pelo Brasil e algumas pelo mundo. E você também encontra um ambiente de mentorias para achar novos lucros no seu negócio. Conheça também a Sults, que é uma plataforma de comunicação de redes de franquias e redes de negócio. Ela atende as maiores marcas de redes de franquias do Brasil. Conheça a Guide, que é uma plataforma de marketing para negócios locais, onde você potencializa o seu negócio e vende mais através do Google no orgânico. E conheça também a Cheirinho Bom, que é um ecossistema de café, onde você pode ter uma experiência incrível em uma cafeteria e também empreender nesse modelo de negócio que não para de crescer. Agora, vamos voltar para o episódio. Muito legal. E uma das coisas que eu acho que é interessante, o franqueado, muitas vezes ele vai ter o foco ali em operar a loja, ele precisa ter isso, ele precisa treinar os colaboradores, precisa engajar os colaboradores, mas ele vai contar com uma coisa que ele não contaria se ele estivesse sozinho, que é o fato da sua inovação. Você é um cara muito inovador. Então, eu sou franqueado, eu não preciso me preocupar com a inovação, eu só preciso assumi-la. A partir do momento que o João é omnichannel, vende para outros canais, o que está vendendo em outros canais vai vender na loja também. É isso. E você falou um ponto muito interessante, né? É muito importante para o franqueado, né? Para aquela pessoa que busca uma franquia, ela de fato entender e aceitar aquilo que a franqueadora está falando, né? Ou está propondo, ou está dizendo que funciona. Porque se a pessoa quiser fazer exclusivamente da cabeça dela, ela não precisa buscar uma franquia. Sim. Ela já sabe tudo, né? Então faça sozinho, né? Mas quando você entra numa franquia, você tem que vamos dizer, obedecer uma ordem das coisas e saber que aquilo vai dar certo. Acreditar que aquilo vai dar certo daquela forma. Por quê? Porque está dando certo em outras franquias ou mesmo naquelas lojas próprias. Então é muito importante que a pessoa acredite na franqueadora.
em qualquer segmento. Nós estamos falando da Polishop, mas eu posso falar a mesma coisa da Decor Colors. Quando aquela pessoa entra e ela acha que ela sabe fazer o negócio, por mais que ela saiba, no modelo que a gente apresenta, no formato que nós apresentamos, no tipo de produto, é diferente de uma loja tradicional, por exemplo, de tintas, ou de uma loja tradicional de produtos para casa, ou produtos eletroportáteis, ou produtos eletrodomésticos. É diferente por vários motivos. Um deles é pelo produto que você está recebendo ali, só você tem para vender. Por mais que existam outras lojas no segmento, do mesmo segmento, no caso de tinta, por exemplo, várias lojas de tinta, às vezes na mesma rua, mas aqueles produtos que estão dentro da tua loja, ele é exclusivo ali para você, Sim. exceto quando você está falando de uma franquia no modelo Store in Store, né? Que aí, você teria apenas aquele produto e como um dos produtos da Sim, tua loja. sim. Tirando esse parênteses, você entra num segmento onde você terá uma exclusividade para aquela área de acesso. Mesmo hoje em dia, as pessoas sabendo que o digital permite que você vá além disso. E as nossas franquias, né, elas acompanham dentro delas a franquia digital, né? Então, isso também é uma inovação Poxa, nossa que no legal. segmento de franquias, no qual nós também estamos lançando a franquia apenas digital, que também é uma tendência que eu acho para esse mundo de franquia, porque você não está isolado apenas no quarteirão da sua loja, Sim, né? Você está aberto, isso a gente sente cada dia mais forte, mais presente nos negócios, ou seja, não dá para você querer não estar presente no mundo digital, mesmo para a pessoa que está do lado da sua loja. sim. Porque o digital ele funciona não só como uma plataforma de venda, mas muito mais como uma plataforma de divulgação e de informação. Porque as Sim. pessoas usam o digital para se Para informar, pesquisar. para pesquisar. E não é pesquisar preço, né? Apenas, né? Também olha-se Saber preço. característica do Mas produto. exatamente, característica, posicionamento, linha de produtos que aquela marca tem. Isso é muito importante, né? Então a gente cria essas plataformas, uma plataforma nossa, né? Que debaixo dela permite que os nossos franqueados também entrem com essa loja digital, vamos dizer assim, com essa franquia digital. Legal. Eu tenho uma rede de franquias há 16 anos. Guia-se, agências de marketing digital, então o que você falou de franquia digital, para mim eu vivo isso há 16 anos. Tem três coisas, João, que o cara que está vendo para comprar uma franquia, ele tem que ver antes do modelo de negócio. Ele precisa ter coração ensinável, ele precisa ter agenda liberada para a franqueadora e ele precisa ter obediência. E não tá errado não ter. Mas só que vai aqui minha dica, não seja franqueado. Porque você não vai conseguir aproveitar aquilo que a franqueadora tem. Nem não precisa, né? Você não precisa ser franqueado, Não né? precisa. Não é questão de não ser, é questão de não precisar. Então, eu acho que isso daí é um ponto muito importante, porque você Sim, vê todos os franqueados que realmente têm bastante sucesso naquela franquia, é porque ele segue tudo aquilo que está escrito nos manuais sim, de procedimento de toda a franquia, que é obrigado a ter. Olha que legal. interessante, Pois né? É é, obrigado a ter para ser uma franquia de sim. fato. E muitas vezes as pessoas entendem que aquilo é uma bobagem. Ok, eu respeito, mas não gaste tempo nem dinheiro seu em tendo uma franquia se você já tem todo o caminho das pedras. Sim. Bom, legal. Agora, tem a segunda marca, que, sim, não é a primeira e a segunda, mas que nós vamos comentar aqui, que é a Decor Colors. Sim, foi um grande case do Shark Tank. Conta um pouquinho dele, como que está hoje a operação da Decor. Foi um grande desafio, porque ali foi, é, inclusive para mim, né, foi comprovar que o modelo e forma de pensamento que eu sempre tive na Polishop, ela funcionaria para qualquer segmento de produtos, né? Que não é a venda por preço, e sim a venda do benefício que aquele produto está entregando.
eu entendo que uma pessoa não acorda de manhã querendo comprar uma centrífuga. Ela acorda de manhã querendo tomar o suco, que é o que a centrífuga faz, de Sim, uma forma fácil, rápida, sim, né, e natural, com frutas naturais, é tudo isso que a gente vende. sim, A centrífuga é o meio. E a mesma coisa eu entendo na tinta. E até então o que eu percebia, né, é que todas as lojas de tinta elas têm o mesmo modelo, uma coisa centenária aí, né, algumas redes aí até com mais de 80, 90 anos, vendendo tinta, lojas aí, com segmentos inclusive familiar, né, o tinteiro, aquela pessoa que vende sim, tinta, vem de pai para filho, aquilo sim, segue, né, é muito comum isso. E outros que entram é mais recente. Então eu vejo que todas elas têm o mesmo padrão, tinham o mesmo padrão, que é ter uma loja, um salão de vendas, lotado de latas, né. Eh multimarcas, né, vendendo tudo que vendendo de tudo mas a questão não é a marca, é o que você chegava lá e você encontrava. Você encontrava latas, é um showroom de latas, né. E quando você vai numa loja de tinta, você não vai para comprar latas, você vai para comprar o quê? a tinta. Não, você vai para comprar uma parede Pois pintada, é, não, sim, decorada, sim, boa, boa, protegida. boa. A tinta é o meio, é a minha Sim, centrífuga, como sim, eu te falei. A pessoa não vai lá para comprar tinta. boa. A tinta é que vai fazer com que ela pinte a casa dela, É, né. Em cima disso, né, com o desafio inclusive da pessoa, né, que o meu sócio lá, que a pessoa que foi levar, né, o produto ou a ideia, o negócio no Shark Tank, né, o Léo, ele, tinha já uma loja de tinta há muitos anos, né, há 14 anos, né, que ele já tinha uma loja de tinta. Uma loja de latas, né, e eu tive que falar isso para ele. E a primeira reação é normal, você não entende nada de tinta, eu estou nesse mundo há 14 anos, tenho sucesso, mas você não entende nada de tinta, né, ou desses segmentos, né. E o desafio foi esse, foi com que ele, mudasse o mindset dele e falasse: "Não, legal, entendi, e vamos criar uma loja onde você entra dentro dela, existem os produtos instalados ou, sim, aplicados, né, todos eles com seus benefícios e com as suas formas de estarem, aplicadas, né, sim, inclusive com, uma forma bem explicativa na própria loja, né, no que se diz como fazer uma reforma num banheiro, aonde esse banheiro tem azulejo, eu não quero mais, que aquele azulejo é indesejável por mim, um azulejo antigo, mais de 30, 40 anos, cheio de desenho, não está mais na moda, não quero mais. E aí, normalmente, você teria que criar um monte de entulho, quebrar aquilo tudo e tudo. E o nosso produto não. Então a gente mostra lá o azulejo, um promotor de aderência, depois o nivelador, depois aplicado no caso ali, cimento queimado, e aí na área molhada com um acabamento hidrorrepelente e sim, tudo. Ou seja, a gente, mostra inclusive como fica, porque numa lata fechada, você vai apenas ter que acreditar naquilo que o vendedor está te dizendo, mas eu estou te mostrando como vai ficar. Então, muda bastante. E a gente criou esse desafio e também a história de estar mudando e não estar vendendo como ele já vinha vendendo na época em lojas de tinta, que é o mais comum. Falei, não, nós vamos criar a nossa rede de distribuição, sim, porque ter a rede de distribuição é o que faz toda a diferença. E a forma mais rápida de você criar a sua rede de distribuição é você fazer pelo sistema de franquia. E aí sim, nós começamos a divulgar, comecei a divulgar, falei: "Olha, você tem uma oportunidade de vir empreender conosco, né, vem empreender comigo", que é exatamente ser um franqueado da Decor Colors. sim. E a gente teve um case de grande sucesso, que em 4 anos, nós fizemos mais de 650 franquias, né, acabamos o ano de 2025 no 30º, acho que 36º lugar, uma coisa assim, 34º, 36º, não lembro exatamente, entre todas as franquias, Sim, segundo a Associação Brasileira de Franchise, onde tem mais de 3.800 franquias sim, ali e tudo. Então, é de grande orgulho ver, esse trabalho que nós, com um conjunto de pessoas, né, desenvolvemos e estamos desenvolvendo, e com várias franquias, de muito sucesso, com vários franqueados. E para mim, franquia de muito sucesso é quando você vê
aquela rede de franquias onde tem franqueados com mais de 1, 2, 3 ou 4 lojas, pois né? é. Então eu acho que aquela pessoa que está buscando uma franquia, ou a principal pergunta que deve fazer para a franqueadora, vai a dica aí para vocês, é quantos franqueados tem mais do que uma loja, né? Sim, Porque ninguém monta a segunda loja sem ser um negócio bom, né? sim, Porque também toda franquia tem aquele franqueado que entra e sai, sim. né? Eu acho que isso aí também irá encontrar e faz parte do Faz negócio, né? parte. De qualquer marca, de qualquer negócio, né? Então, eu acho que um dos pontos importantes, além desse, é você verificar o número de mortalidade de novos negócios quando é franquia e quando não é Pois é. franquia, né? Então, ali demonstra também que o modelo de franquia funciona muito bem para o empreendedor. Então, a gente olha muito para isso e nós conseguimos, numa velocidade incrível, que jamais conseguiríamos com lojas próprias, ter esse volume de lojas de franqueados, né, se nós não fôssemos sistema de franquia e também se não fosse uma franquia que realmente tivesse grande sucesso para o franqueado. Porque a franquia de sucesso é quando o Sim. franqueado tem Pois é. sucesso, né? Eu tenho um depoimento pessoal, né, convite do Ivan. Eu fui numa convenção, acho que 2024, tinha 300 e poucas unidades. Eu estava conversando com um franqueado. O franqueado falou assim: ó, já quero comprar a segunda, investir na segunda, porque a primeira, em menos de 6 meses, eu já tive o retorno. Não é um padrão. O padrão, cada um Olha, vai. Mas se existe case de sucesso, ele é replicado. Não, sem dúvida, eu acho que aí o sucesso vai depender muito da dedicação daquele empreendedor no segmento, do quanto ele já conhece esse segmento e tem alguma penetração nesse segmento, né? Ou seja, ele já é do ramo de construção, ele já tem algum network nesse campo, que não Sim, necessariamente você precisa ser, mas você tem um network em cima disso, né? Eu acho que isso tudo ajuda, mas mais importante que isso é você realmente estar à frente do seu negócio, né? Muitas vezes as pessoas abrem um negócio e acham que porque abriu uma franquia, ela não vai precisar trabalhar, sim, né? Ela vai ter lá garantido o valor dela e aquilo que ela imaginou que ela precisa, né? Ou imaginou que ela precisa, não. Aquilo que ela precisa sim, para viver e imaginou que aquela franquia dará isso porque ela ouviu, como você está falando, a pessoa que em 6 meses. Isso não é o padrão, sim, não é isso que nós vendemos, prometemos, sim. né? Mas acontece, tem cases até melhor do que Sim, esse, né? eu sei. Mas é porque também o modelo que a gente desenvolveu para Decor e também para Polishop, eu entendo que é um modelo que atrai bastante pelo baixo investimento. E quando eu falo de baixo investimento, não é se a pessoa tem ou não tem o dinheiro, né? Eu acho que o retorno está diretamente ligado, né, ao investimento que você fez. Sim, Então, uma franquia que tem um investimento baixo para você começar, você logo terá o, o retorno. o retorno, né, do investimento antes, né? Sim, Então nós nos preocupamos com isso. E no caso tanto da Decor como da Polishop, pelo segmento que a gente está falando, elas têm um baixo valor de investimento, sim, eu sei, comparando com várias outras marcas de porte quando se fala em franquias. Então a gente adotou, inclusive, eu estudei bastante o tema franquia e aonde é a principal dor, né? Você vê, eh, por mais que você tenha uma marca que você permite que aquele franqueado, quando ele está pagando, né, ali a taxa de ser um franqueado, né, ele recebe treinamento, ele recebe o uso de uma marca, ele recebe orientação até do ponto, ou seja, várias coisas ele recebe. E ele está pagando aquela taxa sim, para entrar. Porém, essa taxa, eu me colocando como franqueado, ela sempre é muito incômoda, né? sim, Ela sempre é muito incômoda, porque a sensação é que eu estou pagando só para entrar nesse negócio. Imagina, eu vou entrar num negócio, vou montar uma loja para essa pessoa, com a marca dessa pessoa, e vou pagar por isso. Essa é a primeira percepção que se tem ou pode se ter. É exatamente por isso que nós, tanto na Decor como na Polishop, nós introduzimos o seguinte regra. A taxa que você paga
para ser um franqueado, nós devolvemos ela em produtos a preço de venda. Sensacional. É um Ou- cashback. Exatamente. A preço de venda, Sim. você recebe os produtos, que é uma parte do seu enxoval de início do seu negócio. Então, isso dá uma percepção e uma sensação de que você não está pagando para ser um franqueado, Sim. porque você está recebendo em produto. Basta você trabalhar bem, que você vendendo aqueles produtos, você terá o seu dinheiro de Sim. volta, né? Então, acho que isso aí é uma coisa que quebrou muita barreira. Tem um custo grande isso, porque nós temos custo para estar preparando aquele franqueado, Sim. né? Porque ele passa por um treinamento e a gente tem uma equipe para isso e tudo. Mas a médio prazo esse retorno é muito grande, Sim. porque nós não, a franqueadora não deveria, né? E não deve viver de venda de franquias, Sim. e sim de venda de produtos produto. que essa franquia está oferecendo. Então a gente entende que a gente alongou esse retorno, mas a gente criou aí um atrativo, uma atratividade bem grande e bem interessante para o primeiro ponto de resistência, que é o quê? Poxa, eu já vou gastar 80 mil, 90 mil, às vezes 100 mil. E daí vou ter que pagar mais o estoque. Só para ir lá treinar, para começar o negócio. Então eu entendi, eu como me colocando como um investidor e empreendedor nesse segmento, eu olhei para isso e falei, nós precisamos quebrar essa resistência. Sim. Então essa é a primeira resistência que nós atuamos e quebramos, e entendo que nós inovamos nesse aspecto também. Espero que você esteja gostando desse episódio, mas antes da gente seguir, empreendedor, você que tem um negócio, precisa vender mais, está cansado de contratar uma agência, a agência não entender aquilo que você faz, conheça a Guias, que é a maior rede de agências digitais do Brasil, com mais de 100 unidades, com 29 anos de experiências. Olha, a gente tem clientes que estão conosco há mais de 27 anos. Se você quer vender mais, lucrar mais, a Guias é uma possibilidade. É só clicar aqui e conhecer as nossas agências. E agora a gente volta para o episódio. Legal. Oportunamente, eu escrevi um livro sobre como investir em uma franquia. Aqui tá, João. Checklist Minha Legal. Franquia. Com Legal, vários legal. presidentes da BF, ex-presidentes, diretores, né? São grandes nomes aí do franchising. junto Aqui comigo. ensina como a pessoa investir. Exatamente. Legal. 400 perguntas e respostas. Obviamente, cada segmento tem o seu direcionamento, mas fala de logística, fala de ponto que ele vai escolher, fala de diversos pontos do franchising, onde ele pode ter uma visão geral. Legal. Tem também o meu livro de marketing digital, que eu escrevi com franqueados. Importante. A gente está olhando hoje para ter franquias 100% digital. É isso. E também o livro que eu escrevi com o Joel J, como coautoria, que esse livro é um best-seller. Legal. Muito bem. Importante você dar oportunidade para as pessoas terem, de fato, conteúdo Sim. de qualidade para que ela possa errar menos, né? Vamos Sim. dizer assim. Porque o erro faz parte do empreendedorismo. Pois é, não pode errar várias vezes no mesmo erro, né? Você tem que errar rápido e só cometer erros novos. Esse é o tema. Cara, e esse livro aqui, ó, Inovar. Esse é um grande desafio. Inovação, principalmente em tempo de inteligência artificial. Fala um pouco. Esse é o meu livro, até trouxe aí para você. E esse livro ele fala de uma forma prática, objetiva, do jeito que eu acho que as pessoas devam ser, do jeito que eu sou, direto, rápido e objetivo nas coisas. E aí eu explico de uma forma simples o que é inovação, ao meu ver. Inovação não tem a ver com tecnologia, não tem a ver com NASA, com espaço, nada disso. A tecnologia tem a ver com você questionar aquilo que já existe, aquilo que você já está fazendo, aquilo que o mercado já está fazendo, e olhar onde é que são oportunidades. Você vê, a gente, no caso da Decor, que nós estamos falando, nós inovamos no segmento de tintas, né? Lá atrás, na Polishop, nós inovamos num segmento super maduro, onde o varejo de eletroportáteis, essas grandes marcas de varejos que tem aí, já existiam na época, né, que a gente lançou a Polishop, e nós inovamos com produtos que realmente trazem benefícios, questionando aquilo que já existia. As pessoas não querem comprar produto, as pessoas querem o benefício que esse produto traz, né? Quando uma pessoa compra um liquidificador,
Ele poderia muito bem bater aquilo na mão, ou triturar aquilo na Sim. faca, ou coisa parecida. Então, o liquidificador é para quê? Para facilitar a Citar. vida dela. Então é exatamente isso, né? As pessoas não querem comprar produtos, querem comprar benefício, né? Sim. Então a gente tem vários cases, desde lá para trás no Jorge Forma Grill, e mais recente, é um case aí que hoje está no Brasil inteiro, que é Air Fry, né? Então, Airfry é É, fantástico. então, Air Fry foi um produto que nós lançamos lá em 2012, eh, e o Brasil foi o país número 1 de Air Fry durante vários anos, exatamente por um trabalho que nós fizemos demonstrando qual era o benefício, porque nem todo mundo comia fritura até então sem precisar uma máquina, que é uma fritadeira Sim. elétrica, né? E nós introduzimos uma nova categoria de produto, Você fritadeira criou elétrica na uma. casa das pessoas. E foi Criou-se incrível. uma categoria. Como o grill também era uma categoria que as pessoas não compravam grill. Compravam no máximo aquele de pão, né? Para fazer Sim. tostada de pão e tal, mas não usavam grill como uma panela, uma frigideira, uma grelha, né? Sim. Então a gente introduziu várias coisas, como tem centrífuga, como teve vários cases recentes, como é o secador com uma escova que ela gira para alisar o Sim. cabelo. Sim, assim, nós temos vários produtos, eu falei air fry, porque são produtos realmente que inundaram o mercado, né? Acho que é difícil hoje você encontrar uma pessoa que não tem uma air fry em casa. E quase que impossível você encontrar uma pessoa que não saiba o que é uma air fry, né? Pois é. Então eu vejo que isso daí é um sucesso na forma de comunicar, né? Sim. Porque nós não comunicamos a máquina, nós comunicamos o sabor do frito sem usar óleo. É Sim. isso que as pessoas compram. As pessoas compram saúde. As pessoas compram tempo e as pessoas compram beleza. São os 3 benefícios que eu entendo que são benefícios mais valorizados pela humanidade, né? Sim. Ou seja, tudo aquilo que entrega saúde, cada vez as pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde. Tudo aquilo que entrega beleza, as pessoas estão cada vez mais vaidosas, homens, mulheres, tudo no bom sentido, né? Sim. E beleza não é só pessoal, né? É beleza nos produtos também. Os produtos estão cada vez mais bonitos. Você pega produtos para cozinha há 30 anos atrás, eles eram feios, eles Sim. eram apenas práticos, mas eles não eram produtos design. Sim. Hoje não, hoje os produtos têm design. Por quê? Porque a cozinha entrou para dentro da sua casa, né? A área gourmet faz parte do seu dia a dia. Então, beleza também é importante em produtos, né? E a terceira coisa é tempo, porque nós temos hoje tecnologia nos trazendo uma série de benefícios, mas ela rouba aquilo que é mais importante nosso, que é o tempo. Antes Sim. chegava na sua casa, você tinha no máximo 6 canais de televisão para você assistir, Pois estava é. tudo certo. Hoje você tem 200 canais, você tem todas as suas mídias sociais, você tem o teu WhatsApp, que várias mensagens que você não conseguiu ler durante o dia, enfim, Sim. e por aí vai. Então, tudo aquilo que vai trazer ganho de tempo para você na sua casa, no seu dia a dia, na sua vida, também é muito valorizado. E tudo aquilo que é valorizado, naturalmente, ele é compreendido como um benefício e Sim. é adquirido. Tem um case que eu gosto muito, que é do Seven Day Diet. Esse foi uma coisa bem, assim, marcante, todo mundo É, foi, consumia, foi uma. foi o começo de tudo e o pensamento vem nessa mesma linha, né? Saúde, beleza e tempo. E por quê? Porque a gente fez a comparação, porque o produto tinha. A primeira restrição que me trouxeram era que o produto era caro. Porque era uma caixa para vender à distância e tal, não sei o quê, que na época custaria lá R$ 250. Aí é tudo você depende do que você está comparando, né? E o que eu fiz? Eu comparei com quanto custaria 7 dias você num spa, porque o que eu estava fazendo era leve o spa para casa. Sim. 7 dias de spa, quanto custaria? Eu acho que um dia de spa custaria, esses 2 dias no spa naquela época custaria R$ 250, né? Sim. É, e a segunda coisa é, ou seja, ali eu estaria ganhando tempo também, né? Porque as pessoas Sim. não precisariam se deslocar e ir até um spa, ela estaria trazendo ele para sua casa. É, a beleza, naturalmente, até porque esse era um produto já vegano, ele trazia uma melhor qualidade na sua pele, ele trazia vários benefícios, né?
E saúde, porque nós sabemos que quando você passa por um detox, que é o caso ali, que são 7 dias com a comida vegetariana, vegana e sem álcool, sem fritura, sem nada, você está fazendo um detox no seu Sim, organismo e isso está te trazendo saúde naturalmente. Então, quando a gente consegue transmitir, e é uma verdade, aquilo que você está demonstrando naquele produto, com certeza ele será um produto de sucesso. legal, bacana. Fala um pouquinho do Shark Tank, da sua experiência lá, como que você vê toda a sua participação? Olha, foi um momentos muito bacana, né, que pós Shark Tank me gerou bastante trabalho, né, porque, ali é o começo de você Sim, estar investindo e fazendo alguma coisa, com aquelas pessoas que você fechou ali, aquelas pessoas estão levando seu sonho de vida ali, sim, né. E eu acho muito bacana, porque além de tudo o Shark Tank, ele cumpriu uma missão que eu, realmente esperava que cumprisse, que é da educação. Não existe educação empreendedora, não existe uma educação para o empreendedorismo. Então ali as pessoas, conforme foi acontecendo ano a ano, né, o programa, ele foi preparando as pessoas que estavam indo lá e aquelas pessoas que evidentemente, não iriam, porque já tinham o seu negócio e sim, sim, não fazia sentido, mas elas viam ali o que era importante para o empreendedor saber, ter, operar, como operar. Então eu acho que foi muito bacana a participação, para a gente poder levar um pouquinho, transmitir um pouquinho aquilo que deu certo para empreendedores ali de sucesso, né, que são os Sharks, para pessoas que querem também ter sucesso sim, na sua vida. E ali saiu todo tipo de coisa. Empresas que se deram bem, empresas que a pessoa achou que achava um Shark e estava resolvido o problema, sim, ou aquelas pessoas que tinham uma ideia, mas falava alguma coisa lá, quando saía de lá não era aquilo, sim, né? Existia uma série de coisas que para mim foi uma experiência muito rica, para poder não só ajudar empreendedores com boas ideias, no aspecto de investir, mas também no aspecto de orientar. Porque muitos deles que a gente acabou não seguindo ali, nenhum dos Sharks, ou às vezes alguns dos Sharks, com certeza eles saíram com uma boa mentoria. sim, Né? E mentoria é você encurtar espaços, caminhos, né? exato. E é isso que a gente entende que o programa cumpriu e cumpre com Sim, essa fatia de responsabilidade que nós devemos ter, nós, todos nós, né? Junto à sociedade. Eu acho que isso sim, daí faz parte, porque quando você leva educação, como você tem aqui teu livro, isso aqui é sim, educação. O programa também faz parte sim, dessa história de educação. O teu podcast é uma sim, educação. Então, isso aí é um compromisso que eu acho que todos nós deveríamos ter com a sociedade. Pessoas que tiveram oportunidade, que muitos não tiveram ainda, sim, de estar tendo e passando por experiências, por momentos, que tudo isso é muito rico. Eu entendo que quando você eh, tem às vezes, né, dificuldade e passa por provas no dia a dia do empreendedorismo, eu acho que isso não deve ser entendido como uma derrota, porque para sim, mim a derrota só existe quando você desiste. Então, no empreendedorismo, enquanto você não desiste, você não teve derrota, sim, você teve aprendizado. sim, Então, você sai desse problema, ou dessa situação, ou dessa história, para uma nova história muito mais preparado, com muito mais sabedoria, com muito mais oportunidade de dar certo. sim. Então é muito comum, isso acontecer e isso é normal e faz parte. O que a pessoa não pode é desistir. Falando de desistir, as pessoas às vezes não entendem muito bem isso. O empreendedor, às vezes, ele não pode desistir, ele tem que aguentar firme, mas ele precisa mudar ou negócio ou de negócio, porque ali já não dá mais certo. A gente tem 2 palavrinhas aí que elas não podem ser confundidas. Uma é persistência, a outra é insistência. Elas estão muito próximas, mas elas Sim, significam coisas completamente diferentes. O insistente é aquele cara que segue fazendo a mesma coisa e errando. Ele é insistente. O persistente é aquele que aprende e persiste e vai atrás de ter
momentos melhores. Sim. Então, é muito importante que você divida muito bem o insistente do persistente e você saiba em que caminho que você está trilhando. Ou seja, se você está sendo um insistente ou um persistente. Sim, legal. Voltando só um pouquinho no Shark Tank, porque eu não considero só. Você acha que o Decor Colors foi o maior case de sucesso seu lá? Olha, eu entendo que o Decor Corps foi o maior case de sucesso no programa até hoje, Eu também né? acho isso. Eu não vejo nenhuma empresa, acho não, né? Eu tenho certeza disso. Por mais que eu torça que outras Sim, empresas tenham sucesso, eu mesmo tenho várias outras empresas que eu sou sim, investidor e que gostaria que elas tivessem sucesso igual o do Shark, igual o da Decor Colors, mas e não tem a ver com segmento, não tem a sim, ver com nada, tem a ver realmente com o momento que tudo isso acontece, sim, né? E com as possibilidades que foram dadas para esse tipo de coisa. E o tamanho também do mercado, né? Então, não adianta você ter uma boa ideia, ter um bom negócio no mercado que ele é limitado. Então, por exemplo, onde você olha, né? Qualquer um que está nos assistindo, olha para fora ou ao seu redor, tem tinta, tudo. né? Então, olha o tamanho que é esse mercado. E existe tinta imobiliária, né? Ou seja, para imóveis, existe tinta automobilística, existe tinta em embalagens, existe tinta em produtos. Ou seja, a tinta é um mercado gigante, né? É esse mercado. Tanto é que você vê as grandes multinacionais que estão aí, quem estão à frente e tudo. Então, esse mercado é muito grande. Então, é muito mais fácil você ter sucesso num segmento que é enorme. Sim, Porém, como sempre tem o porém, sim, a concorrência é muito maior, porque você tem muito mais pessoas olhando e sim, muito mais pessoas preparadas para isso. Mas dos motivos de ser sucesso, inclusive lá no próprio Shark Tank, uma disputa bem acirrada entre os Sharks, é exatamente por isso, porque todos sabem ali o tamanho do mercado de tinta. Agora você vai com uma coisa que é um mercado limitado, né? Ah, é um produto para você usar numa piscina. Tem muitas casas, mas a maioria das casas não tem piscina. sim, Então você já sabe que se é um produto para piscina, o mercado está dando exemplo, sim, como eu poderia dar exemplo de qualquer outra coisa. Então a gente sabe que o tamanho do mercado, isso aqui é um produto para uma caminhonete, para bagageiro de caminhonete. Quantas caminhonetes? sim, Praticamente todo mundo tem uma casa pintada ou sim. alguma coisa pintada na sua E vai casa. ter que repintar em algum momento. Em algum momento, né? Porque a pintura ela não é eterna, né? Sim, Ela é necessária, né? Fazer. Tem até um case muito interessante, né? De uma fábrica de tintas que ela dá uma garantia lifetime, né? Para a vida toda. comprou uma vez e o cara vai. Não, ele dá garantia. Só que para você ter essa garantia de lifetime, você precisa pintar todo ano. Então, é verdade. É muito interessante. Por quê? Isso demonstra o quê? Que, na verdade, o correto é você realmente, todo ano, Sim, estar deixando aquele ambiente seu pintado. sim, Né? Porque não é uma coisa que você pinta e acaba. Por mais que a gente tenha tinta lavável, nós temos tinta que entrega sim, mais durabilidade, não precisa ser todo ano, sim, evidente, mas a conservação e a manutenção é em tudo. É do ser humano a parede da casa dele. Tudo sim, precisa ser conservado, cuidado, mantido, né? sim. Vamos dizer assim. Cara, e assim, o que me impressionou naquele pitch lá, e como você falou, os pitches foram melhorando ao longo dos anos, né? Foi a sua decisão. Você tem que fazer um cálculo rápido do mercado, da oferta que você vai fazer, porque é óbvio que tem a due diligence depois, mas ali a palavra sua tá em público, né? Porque também você pode perder aquele negócio com outro Shark. Então você também tem oportunidade. Sim, E como eu falei, a percepção ali é você saber qual é o tamanho desse mercado, né? sim, E não é tão difícil. Você vai com um produto, como é um copo desse. Qual é o tamanho de mercado de pessoas que vão querer um copo desse? O mercado de copo é muito grande, mas um copo desse. Qual é o tamanho desse mercado? E você avaliar sim, ali na hora se faz sentido, se isso vai fazer sentido, se tem tração, né? A gente sim, fala que é tração de você estar fazendo. E
No caso da tinta, eu já tinha percebido que eu gosto bastante de obra, de construção, de Sim. arquitetura, eu gosto bastante disso. Eu brinco que eu sou um arquiteto frustrado, né? Mas, e já estou sempre reformando, você vê que fiz lojas, né? Eh, Fizemos muitas lojas já, e eu sempre gostei de acompanhar, aprovar o projeto e tal. Então eu percebo que esse mercado de tintas, né, eh, ele é um mercado que ele estava ali estacionado, sem nenhuma Sim. inovação. E eu vi que ali é um mercado gigante com oportunidades, porque todo mundo estava querendo vender preço, que nem é a história do varejo do eletroportáteis, onde a Polishop se encontra, né, nesse mercado. Todos os varejistas, eles não anunciam produto nem o benefício do produto. Eles anunciam preço. A única coisa que você vê de anúncio de varejo é preço. E nós não, a gente mostra o produto, eu não mostro o preço. Eu mostro o benefício. Por quê? Porque eu quero mostrar não o produto. Produto tem preço, benefício tem valor. Sim. Trabalhe com o valor percebido daquilo que você está Sim. demonstrando. O valor tem que ser maior do que o preço. Quando você percebe que aquilo tem valor para você, o preço passa a ser em segundo plano. Sim. Se você tem uma coisa que você acha caro, é porque você não está vendo valor nela. Ou o valor está inferior ao preço. Sim. Sempre é assim. Ah, isso aqui está caro. Por quê? Porque você não viu o valor. Ah, isso aqui vale muito. Qual é o preço? É esse. Poxa, tá barato. Sim. Independente do tamanho ou dos números que estão por trás do valor, do preço. Legal. Eu espero que você esteja gostando desse episódio. Mas, empreendedor, você que trabalha, investe, pensa, se esforça e não consegue achar lucros no seu negócio, eu tenho uma mentoria que pode te ajudar. Eu tenho 35 anos de negócio, 29 anos no mesmo CNPJ e eu ajudo empreendedores como você a achar novas estratégias para que você possa lucrar mais. Quer saber um pouco mais sobre a minha mentoria? É só escanear o QR Code e conhecer. Agora vamos voltar para o episódio. Eu sei que você tem investindo bastante em IA, inclusive fazendo algumas aquisições. Como que você vê isso? Veja, a IA está dentro da Polishop, né? Nós somos uma empresa inovadora. Então nós somos a primeira, se não for a única, porque eu também não conheço ainda outra que faça, que nós lançamos a IA em produtos nossos. Então nós temos IA em produtos, aonde você, por exemplo, no Airfry, você aponta o seu celular e você abre uma conversa com uma IA, aonde ela não é que ela vai te dar receita, ela vai te dar soluções. Olha, eu vou receber um amigo meu em casa, uma amiga, para um jantar, o que, que eu devo fazer, o que, que você me sugere? Aí ela Sim. te responde, ou seja, uma IA para aquele produto que conhece muito bem aquele produto e as possibilidades que você Espetacular. tem com aquele produto. E assim a gente está fazendo em Sim. vários produtos. Além disso, a Polishop é uma empresa que vende inovação, vende produto. E nós também estamos entrando nesse momento agora num projeto novo, aonde nós estaremos dentro das nossas plataformas, dentro da Polishop, como um produto, plataforma de IA. Ou Sim. seja, onde você pode comprar uma série de acesso para, inclusive, te ajudando a falar, olha, eu estou querendo fazer isso, então, olha, a melhor ferramenta é essa, tal. Ou seja, para você não sair tendo que ter assinaturas de vários. Enfim, é um projeto novo, nós estaremos divulgando isso nos nossos canais, né, de comunicação dentro da Polishop, agora nos próximos dias aí, para não dizer meses, mas nos próximos dias. Sim. É ainda uma surpresa, nós vamos estar fazendo um lançamento oficial, estou aqui até me antecipando Sim. uma lançamento Dando um junto, spoiler aqui dando pra um gente. spoiler, exatamente. Porque o momento é esse, nós estamos Sim. já com o produto pronto para demonstrar que nós já usamos a IA em várias coisas. Sim. Em atendimentos para os nossos franqueados, em Boa. atendimento para os nossos leads, Sim. tanto na Decor como na Polishop. Então a IA já faz parte, já há algum tempo, né, do nosso negócio. Iniciamos com os nossos produtos, seguimos para as ferramentas internas
para que ajude os nossos colaboradores a ganhar velocidade nas suas atividades, né? E assertividade, que é Sim. outra coisa muito importante. E agora a gente entra ele como um produto mesmo que a Polishop vai estar oferecendo, aonde a IA nós estaremos disponibilizando IA para as pessoas, onde essas pessoas vão poder aprender e saber como usar a IA. Nós temos uma parceria bacana, vai ser anunciado nos próximos aí dias, para não falar meses, porque já nós estamos no final da história. Mas aqui hoje nós temos uma pessoa, né, uma estrutura dentro da Polishop que ela só trabalha IA, tanto internamente como preparando um produto para a gente estar levando para fora, para o mercado, para estar oferecendo para outras pessoas também saberem usar IA no seu dia a dia, não do jeito que a gente está fazendo, ou melhor, que muitos estão fazendo, que é quase como se fosse um Google um pouco... Sim, mas avançado. porque é completamente diferente. A forma e o que você deve e pode e deve fazer com a IA não tem nada a ver com aquilo que é o Google, é complementar a IA. Né? Sim. E às vezes as pessoas estão usando como se fosse um Google para pegar informações, e não é isso. A IA vai além disso. E o que nós estamos fazendo é exatamente uma plataforma para que ensine as pessoas, né? É um produto, né? Sim. É um produto digital. Legal. Como nós temos uma franquia digital que nós Sim. estamos fazendo, nós também estamos fazendo um produto digital que é a IA, e que isso é uma revolução tão grande, eu acho que como foi lá atrás o telefone, como foi lá atrás, quem sabe, a luz elétrica, ou Sim. energia elétrica, ou coisa parecida. Eu acho que a gente tem aí, e estamos vivendo uma revolução gigante, e a Polishop, como uma empresa inovadora, ela não poderia estar fora disso. Sim. E nós estamos aí preparados para estar usando todos os nossos canais e toda a nossa inteligência de distribuição para vender um produto como esse. Sensacional. E você tem braço educacional, mentoria, você já está fazendo isso, ensinando a sua perspectiva de negócio para outros empreendedores? Eu tenho um braço meu de mentorias, né, que a gente faz, porém ainda uma, vamos dizer assim, eu por alguns motivos, né, que eu posso depois entrar neles, Sim. ele é um ticket alto, Alto. né, para que eu possa de fato dar oportunidade para aquelas pessoas que já Sim. estão num outro nível de necessidade, né? Até por uma função de tempo, né? Eu infelizmente não tenho tempo e eu não gosto de fazer mentoria para 500 pessoas, para 1000 pessoas. Isso é uma palestra, não tem nada a ver com Sim. mentoria. Mentoria eu acho que eu preciso Conhecer o negócio. perguntar, conhecer e me informar um pouco mais. E aí, dentro do assunto da IA, eu também estou na fase final para lançar a minha mentoria virtual, ou seja, em IA. Ou Sim. seja, eu tendo um avatar, onde eu já estou há 3 meses treinando, conversando e colocando informações dentro dele. E a gente vai estar disponibilizando aí sim a um custo muito pequeno, né? Um valor muito pequeno, para a pessoa poder... quer dizer, o valor é grande, mas o preço é pequeno, Sim, né? sim. É para a pessoa poder ter acesso a uma mentoria minha, porém é uma mentoria virtual, Sim. né? Digital, porém ela é muito Vai eficiente. ser conversar com você sem conversar com você. Conversar comigo Sim. e com toda a minha forma de ver, tudo aquilo que eu tenho de DNA de inovação, tudo aquilo que a gente faz, isso vai estar dentro desses, como eu falei, nós teremos vários produtos sendo distribuídos dentro da Polishop, e esse será mais um produto, ou seja, você vai poder me ter ali para você fazer questionamentos todos os dias, toda hora que você precisar, e ter as respostas que você teria se você estivesse ligando para mim, telefonando para mim ou me encontrando Sim. pessoalmente. Então, acho que isso daí é outra coisa que a IA permite. E eu vejo que, assim, conhecimento sem você passar para os outros é um conhecimento perdido. Sim. Então, eu acho que eu
dentro da minha jornada toda como empreendedor, como pessoa, eu aprendi muita coisa, passei por muitas coisas e tenho uma bagagem muito grande. E é muito difícil eu num podcast, quer dizer, eu poder, ou mesmo num programa, eu poder passar tudo isso ali num programa. Então, ali não, ali eu posso ser muito específico, porque é fantástico. Dentro disso você pergunta, e aí eu estarei perguntando detalhes do seu negócio e estarei respondendo de uma forma muito assertiva. Sim. Então, eu acho que é mais uma das revoluções que vão ter aí, e isso é uma forma de você conseguir passar aquilo que você tem de conhecimento para que outras pessoas, no mínimo, não cometam os mesmos erros que você cometeu, ou aproveite aquilo que deu certo para você e faça parecido. Legal. Falando em erro, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você pudesse voltar no tempo, qual decisão que você não tomaria na sua carreira? Achar que eu sei mais do que o meu mentor na época, que sempre foi meu pai, que sempre foi um empreendedor de sucesso. Ou seja, eu ouviria mais a experiência dele, ouviria mais o que o meu mentor tem para dizer. Então é o que eu aconselho também. Você escute mais o seu mentor, por mais que você ache que você sabe mais do que todo mundo, que é uma coisa natural do jovem, do cara que está iniciando no mundo do empreendedorismo. Ele sempre acaba achando que ele sabe muito mais. E nada como ter passado por diversas situações para te trazer conhecimento, para te trazer uma experiência de vida, para te trazer sabedoria. E a sabedoria é uma coisa que vem com o tempo e você não consegue adquirir do dia para a noite. Uma mentoria é uma maneira de a gente eternizar nossos mentores. Então, eu acredito que em algumas coisas que você faz dentro do seu negócio, pô, isso aqui é que o meu pai faria. Eu acho que é uma etapa que você consegue encurtar, porque você ouviu já alguém que já passou por aquilo ou que te aconselhou diferente, né, disso. É muito interessante, né? Desde a época dos meus avós, por exemplo, eu já ouvia uma expressão que era: pô, isso é um negócio da China, né? E hoje você está trazendo produtos da China, é o que faz a diferença para o seu negócio, né? Em alguns segmentos, né? Então, eu acho que, brincadeiras à parte, eu acho que é muito importante você extrair aquilo e adaptar para o seu negócio, que isso é outra coisa importante. Nunca você terá do seu mentor a resposta exata para a sua necessidade, mas você precisa ter a capacidade de adaptar aquilo que ele falou para a sua realidade, para o seu negócio. Sim, legal. E hoje você tem os seus 3 filhos trabalhando aqui no seu ecossistema, né? O João, o Pedro e a Antônia. Eles começaram a carreira, né, profissional deles, né? São todos muito jovens ainda, mas eles todos os 3 tiveram experiência fora das minhas empresas, né? Legal. E cada um em empresas que foram importantes para a carreira deles, né, atual. E os 3 estão trabalhando não diretamente comigo, e não se reportando diretamente a mim, mas estão trabalhando aqui dentro da empresa, cada um num segmento, né? E é muito prazeroso, até porque eu não induzi e nem levei nenhum deles a fazer a administração de empresa, nem economia, mas os 3 optaram em fazer. Eu acho que uma coisa muito importante, né, é o exemplo, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas têm muito discurso e pouco exemplo, né? E eu nunca fiz discurso, eu sempre fui o que eu sou, e eles perceberam e resolveram trilhar o mesmo caminho que eu trilhei, que é o caminho do empreendedorismo, que é o caminho de você estar construindo, de você estar fazendo e não delegar o sucesso, né? O sucesso é individual de cada um. Você não pode delegar o sucesso. Não dá para terceirizar o sucesso. O sucesso cada um tem que ter o seu e cada um vai construir o seu. Seja ele dono, seja ele executivo, seja ele empreendedor, seja ele o que for que ele for fazer na vida.
é dele, né? Ninguém vai poder fazer por ele nem roubar dele. Então eles entenderam isso, fazem isso muito bem, têm a sua responsabilidade, têm um compromisso maior do que os outros colaboradores, porque eles são vistos, lógico, naturalmente, como exemplo, e os executivos que estão acima deles colocaram muito bem essa responsabilidade sobre eles e apoiado por mim, que eles têm que dar o exemplo maior do que um outro colaborador que esteja ali presente, né? Não dá para dizer, não, mas o outro fez. Não, o outro pode até fazer, mas você não. Você é referência naturalmente, porque você carrega esse peso de ser o filho do dono, vamos dizer assim. E eu já passei por isso, porque eu também já fui filho de um dono no começo da minha jornada como empreendedor. Então eu já sei muito bem esse peso. É um peso, é uma responsabilidade, mas, como tudo na vida, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, e a gente precisa saber administrar isso da melhor forma na nossa cabeça. João, se você pudesse dar uma dica para os empreendedores que estão nos vendo aqui, né, nesse momento de incerteza, enfim, eu costumo dizer, se o cara não empreende por causa de incerteza, não tem que empreender nunca, porque a gente no Brasil já é assim, né? Mas o que você hoje acredita que seria a principal dica ou a principal qualidade que o empreendedor precisa ter para poder dar certo no Brasil? É resiliência, foco e trabalho. Não tem jeito. Eu acho que é isso daí, né? Às vezes as pessoas querem achar a fórmula mágica, mas não existe. Existe isso aí. Você precisa usar o seu tempo com conteúdos de qualidade, aonde você vai conseguir, de fato, crescer e fazer a diferença, porque a competição cada dia está maior e cada dia as pessoas estão indo buscar mais informações, porque existem essas informações à disposição de uma forma muito fácil. Só que também existe muitas coisas te trazendo distração, né? Sim. Os videogames da vida, Sim. ou qualquer coisa, às vezes os entretenimentos da vida. Sim. E tudo isso. Então é muito importante que você se eduque, que você goste disso que você está fazendo. Ou seja, é muito importante que você esteja fazendo aquilo que você gosta. Afinal das contas, nós temos uma vida só e essa vida tem que ser muito bem vivida e tem que ser prazerosa, Sim. que no final do dia é o que leva, é o que faz com que as pessoas se motivem. É isso. João, bate-papo gostoso aqui. Obrigado. Muito obrigado Foi um prazer. por estar aqui no Guia esse podcast. E você acredita que tem gente que chega aqui e não se inscreveu no canal, João? Pede o pessoal se inscrever. É isso aí. Se você gosta de conteúdos e quer realmente fazer a vida, eu acho que a diferença na sua vida, acho que você tem que acompanhar conteúdos que realmente possam, né, levar a você ser alguém diferente, de destaque, que é isso que todo mundo busca. Ou seja, isso não vai acontecer de graça. Atento àquilo que você está, a forma que você está usando o seu tempo. Sucesso! É isso, se inscreve no canal e aqui eu vou deixar com você recado de duas pessoas muito importantes, Joel J e Alfredo Soares, e logo depois eu selecionei para você 2 vídeos para você não sair desse canal. Guia esse podcast das mentes que movem. Forte abraço, até mais. Valeu, obrigado, João. Abraço. Ô, galera, se inscreve aí no canal aqui, meu irmão. Bota aqui, comenta, compartilha. Joga lá no teu stories esse episódio, joga lá no teu grupo. Eu sei que você tem um grupo do WhatsApp, Você tem um grupo de WhatsApp cheio de empreendedor. Joga lá o link aqui do episódio, deixa teu comentário aqui que eu tenho certeza que vai ajudar o Zé aí a profetizar esse 1 milhão de views aqui, hein? Pessoal, Rubens conseguiu ter o meu tempo porque ele mereceu, ele não pediu oportunidade, ele mereceu oportunidade. Eu falei para ele, no dia que você for o maior podcast... Foi assim, ó, no meio da confusão do influência. Bom, eu lembro, eu falei, e aí tua mãe? Daí tu, no primeiro dia tu já fala da minha mãe, daí tu, chorou. Lembra disso? E aí passa, já eu tenho um podcast muito legal, um monte de gente falando comigo. Eu falei, no dia que você for o maior podcast de franquias, eu vou no seu podcast. Dele, anotado. E já era pra eu ter vindo, ó. A gente marcou e desmarcou umas 2, 3 vezes. Sim. E você firme, obrigado por isso. Não. Entendeu e compreendeu.
Então o Rubens não pediu uma oportunidade, ele mereceu uma oportunidade. Eu gosto muito dessa história de merecer. Você está do lado de uma pessoa que tem resultado, que é genuína, que é verdadeira, sempre sorriso no rosto, sempre somando, não me dá trabalho nenhum, pelo contrário, soma, é guardião da cultura, então se inscreve.